colocando, né, gente, uma colinha aqui para mim, para a gente ver como é que nós vamos fazer hoje. E do jeito que o Vicente falou, se tivesse tido mais chuva na estrada, fica sempre melhor. Porque quanto mais encrenca, melhor. E não é piada mesmo, viu? É engraçado, mas não é piada. Porque o grande problema nosso é que o espírito que nós somos, ele tem dormido dentro de nós. A consciência que realmente é o que a gente é, ela tem perdido espaço pelos condicionamentos do homem, da personalidade que a gente carrega conosco também. O nosso espírito, a nossa essência, ela é pura. Ela vem de Deus. O material que a gente é composto é o material de ordem divina, que não dá para a gente conceber. Mas eu gostaria que todo mundo tentasse imaginar isso. Tudo que existe, ele é composto de uma substância. E o espírito, ele é de uma substância espiritual, diferente da matéria. E é conectado em Deus essa substância. E nós somos isso. O que dá vida é isso. A matéria, ela não consegue se sustentar sozinha. E eu fiquei com medo do tema, porque o tema ele é muito bom até de falar dele. Porque as raízes morais das doenças humanas. Tá para a gente ficar, um mês falando. Mas nós não estamos no tempo mais de ficar teorizando demais. Então, assim, dá medo de ficar dando aula, entendeu? De espiritismo. Acho que nós não podemos perder esse tempo mais. Nós temos que tentar fazer um esforço tremendo para contextualizar o conceito espírita dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Eu custei a entender o que significava a fase da aplicabilidade do espiritismo. Porque o Kardec divide em 3 fases. Uma fase primeira do fenômeno, que os espíritos põem a cara no mundo aí, se mostram, que existe algo ali por trás dessa dimensão nossa. Depois vem essa fase filosófica, principalmente representada pelo Chico, questão de obra espírita. E depois essa terceira fase, que a gente está entrando nela agora, que é essa fase da aplicabilidade. Mas eu sempre me perguntei, mas peraí, centro espírita não faz sopa a vida inteira? Centro espírita não faz campanha do quilo? Centro espírita não atende o doente? Cada centro espírita com a sua característica? Abrir uma casa espírita para dar o passe, para fazer assistência fraterna, o atendimento fraterno, isso tudo não é aplicabilidade? Toda casa espírita é montada em cima de um trabalho. Então, assim, como assim aplicabilidade? Nós estamos começando a aplicabilidade. Vocês entendem o que eu estou trazendo, E hoje eu entendo melhor em mim, porque são conceitos do sentir, não do entender. A aplicabilidade é quando a gente tem que pegar toda essa filosofia espírita e perceber ela dentro da nossa cabeça. Se a gente está operando ela de um jeito ou de outro. Vocês entendem a aplicabilidade? Então, veja só, a nossa essência, ela é pura. Vocês podem perceber que, por isso que a gente tem que perceber o movimento dentro da cabeça da gente. Eu vou ficar insistindo nessa frase, porque a gente tem a impressão que a gente entende as coisas e não entende, Eu tenho 2 secretárias, e às vezes as secretárias, elas me dão um recado que elas não entenderam. Eu falo assim, mas que coisa estranha.
você entendeu o que você está me dizendo? Aí ela ri e fala assim, não. Eu falei, pois é. A primeira vez, eu li aquela pergunta que é Deus, o livro dos Espíritos, umas 30 vezes, e tinha certeza que eu sabia. Que é Deus, né? Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois da 20ª vez, eu falei assim, eu comecei lá no que. Ué, a pergunta é que. Não é quem, não é o que. Então, depois de 20 vezes que eu comecei a entender a primeira palavra da pergunta. E eu ainda estou quase que só no que. Por quê? Porque esses elementos mentais que está dentro da gente, vive para nós. Se a gente não quiser que o Espírito nosso manifeste, dá para viver, dá para ser um bom cidadão, um bom profissional, um bom trabalhador, um bom vizinho. Porque nós temos tanta ajuda solidária dentro da própria estrutura do mundo íntimo nosso, são tantas formas de vida que compõem a nossa estrutura orgânica, cada célula tem uma consciência naquilo, e cada partícula dentro de cada célula é um espiritinho crescendo. Então, é tanta estrutura solidária dentro que isso nos movimenta enquanto criatura. E isso reage para a gente. Eu preciso fazer força para ficar com raiva? Pensa bem, a demanda de energia para ficar irritado. Pensa naquele parente custoso de vocês. Entra dentro de casa, dá de cara com o parente difícil. Precisa fazer força para começar a operar um monte de coisa dentro da gente? Pensa nele mesmo. Entrou tranquilo, sereno. A hora que entrou dentro de casa, deu de cara com aquela pessoa. Ela não falou nada. Pelo contrário, ela está quietinha. Mas se ela tiver uma maniazinha, tipo assim, ó, se ela falar, nasce uma bolha perto do umbigo aqui, ó, e aquele troço vai subindo, dependendo do lugar, instala no peito. É ou não é, gente? Estou falando alguma bobagem? Olha, vocês estão vendo como é que nós temos que pegar o conceito e olhar para nós. Não adianta nós botar ali na tela para estudar isso. Então veja o que acontece quando eu estou com muita raiva de alguém. Não, raiva até bobagem, senão vocês vão ficar muito assim, desconfortáveis. Imagina burro. Quem tem marido ou mulher, vocês já emburraram? Fala aquela coisa, né? Normalmente uma coisa muito importante, e a gente emburra com quase nada. A gente entra dentro de casa às vezes, a mulher vai pra gente e fala assim, oi bem, você fala assim, oi. E ela já fala assim, mas não é possível, esse sujeito. Aí a segunda abordagem já é diferente, o tom de voz já é outro, ela já fala mais firme com a gente. Onde você estava, José? Estava ali, e começa. A hora que ela fala, onde estava, José, eu já não estava desse jeito. Por quê? Onde você acha que eu estava? Percebam o nível de rendição nossa. Não somos nós que estamos manifestando. São elementos psíquicos incorporados na estrutura do ser espiritual que nós somos. Percebe? O espírito mesmo está dormindo. Porque se eu fico um dia inteiro emburrado, aí nós vamos passar na televisão, está lá os meninos vendo televisão, a mulher está do lado da gente, a gente conversa com os meninos, até agrada mais os meninos, mas o tempo inteiro você está vendo aquela sombra ali que está emburrado ali. O máximo a gente dá uma indireta num filho para dar um recado para a pessoa, não é assim? Só que a gente vai ficando mais velho, depois que vai passando o tempo, a cabeça vai branqueando, aí a gente acorda no dia seguinte, não deu pega para consertar, vai embora. Mas a hora que a gente está longe da pessoa, a gente planeja chegar perto e consertar, não planeja? Mas não, vou chegar lá, vou parar com essa bobagem, não tem nada, não tem sentido isso.
Só que a gente chega à tarde, a hora que chega à tarde, aí já não tem o oi bem, não tem mais nada, já tem uma pessoa fechada lá. A gente estava com a intencionalidade de fazer as pazes e não faz. Esse movimento que nós temos que estar percebendo o tempo inteiro. Isso que é reflexão. Reflexão. O Emmanuel coloca assim para a gente: o espírito pode ser considerado um governo, igual um governo político. E esse governo tem 5 ministérios importantes. Um deles é o da reflexão. O outro é do entendimento. O outro é da ordem. E mais alguns. Mas vamos ficar só na reflexão. Se eu não percebo o que eu estou sentindo, e eu não pego ali na direção daquilo, o que acontece? Eu sou vencido pelo padrão vigente que existe dentro de mim mesmo. E a vida vai passando. E olha para vocês verem, toda atividade psicofísica, toda vez que eu penso e faço algo, eu imprimo aquilo no perispírito meu. Eu incorporo aquilo em mim. Esse é o problema. Então, se eu passo um dia emburrado com a minha esposa, eu estou substancializando exatamente aquele padrão num código dentro da minha memória. Eu vou construindo um cromossomo, eu vou construindo um gene. Quando eu perco o corpo, eu faço um backup do código. E aquilo incorpora dentro das minhas células, do meu DNA. Essa que é a origem genética. Eu construo a genética da frente. E a hora que eu refaço o meu corpo espiritual pós-morte, ele projeta um defeito na estrutura física. Se eu fiquei com ódio e raiva um tempão, dependendo do tema da raiva e da mágoa, eu vou ter um defeito na minha estrutura física, no meu perispírito. Então eu planto o corpo animal, colho corpo espiritual. É assim que Paulo de Tarso já falava 2000 anos atrás. Cada movimento equivocado que eu faço, aquilo é salvo num arquivo, fica armazenado na memória física. A hora que o corpo físico morre, eu faço um backup daquilo e ele vai para um gen, forma um gen. E eu vou incorporando isso dentro de mim, isso vai se somando de uma maneira quântica, extremamente organizada. Quando o volume disso é muito grande, ele vai ficando muito estável. Então o que acontece? Eu tenho que planejar uma outra encarnação para que aquele pacote desorganizado seja expelido. E aí eu já venho com a programação genética para manifestar determinada doença degenerativa. Vocês estão percebendo? As raízes morais, quais as implicações, das raízes morais nas doenças humanas? Vocês percebem as doenças? Nós vamos construindo as doenças em nós. Então, se eu não tenho essa vigilância, por quê? Porque existe, olha para vocês verem, eu vou ler só para dar sustentação. A hora que a gente pega no capítulo 30 do Fonte Vida, olha o que o Emmanuel coloca para nós. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Gene de genética. A essência espiritual nossa é um gen divino. O que é a meta evolutiva? Eu expressar a genética divina que está dentro de mim. Se eu não expresso a genética divina, tudo aquilo que eu expresso é contra a lei moral e vai gerar doença em algum momento.
A nossa sorte é que o corpo físico tem leis próprias, e a genética material, ela é extraordinária à criatura. Eu consigo ter um corpo perfeito, sendo que o meu perispírito é todo defeituoso, entendeu? Eu consigo ficar perfeito, para que eu tenha a chance de trabalhar bastante e no final do ciclo consertar o que está defeituoso lá dentro de mim. Mas a meta é a expressão do gene. A ciência está chegando nisso tudo já. A verdade é essa. E não é só a ciência. Eu não sei se ajuda ou se facilita. Eu fico bobo de ver. Se a gente pegar uma bobagem de um negócio desse aqui, olha. Vamos ver se vai dar para todo mundo escutar. Eu aperto aqui, ó. 20 vezes 30. O resultado é 600. Escutaram? Eu não estou fazendo propaganda de iPhone. Olha o que aconteceu, gente. Eu pensei o número 20, certo? Só dentro da minha cabeça. Olha para minha cara para você ver. Quem criou 20 foi uma ideia. Depois vezes outra ideia, 30. E o que eu fiz? Alguém já viu uma corda vocal funcionando num vídeo na internet? Alguns já devem ter visto, né? O que acontece? A corda vocal é duas cordas que ficam abrindo e fechando assim o movimento delas, ó. E o ar fica soprando. Como tem ar aqui no ambiente, de acordo com o jeito que eu bati a corda vocal e eu estou usando a bochecha com a língua, eu estou criando uma onda aqui no ar. Do jeito que se eu jogar uma pedrinha dentro d'água é uma ondinha. Se eu jogar uma pedrona dentro d'água, um tijolo dentro d'água, é uma ondona. Se cair um pedaço de serra dentro de um lago beirando a água, é quase um tsunami. Como aqui tem ar, a minha corda vocal mexe, eu impacto o ar. No impactar o ar, eu crio uma onda, certo? Onda mecânica, que é de ar. Essa bobagem aqui já consegue ser sensível à onda, substancializa a ideia que eu produzi aqui, porque o display, esse cristal líquido, é substância. O celular substancializou o que eu produzi dentro da minha mente, entenderam? E ainda deu uma resposta de som. De novo, jogou no ar uma resposta para mim. Agora, um perispírito é muito mais tecnológico do que um celular. Quando a gente lê na obra do André Luiz, aquela mulher que estava tentando entrar dentro do nosso lar, pedindo para entrar, e o porteiro do nosso lar não deixava, e o André Luiz achou ruim aquilo, por que não deixar a moça entrar? E aí o mentor chegou e mandou eles olharem um monte de pontos pretos que tinha no perispírito da moça, que ela tinha ajudado a fazer vários abortos. Se a gente pegar um ponto preto daquele e botar ele numa tela 5K ou de cinema, a gente assiste todas as cenas daquilo, tudo que todas as pessoas sentiram durante aquele processo, tudo impecavelmente gravado na própria estrutura nossa. Entendeu? De uma tecnologia inconcebível na nossa cabeça. E a gente anda com todo esse inventário do que somos, e um inventário vivo em nós. Percebe? Então, a hora que um Cristo vem num planeta, ele vem no momento que a criatura está pronta para agir, pensar, falar conforme a lei, conforme o amor. Toda vez que eu saio fora desse processo, eu substancializo encrenca dentro de mim. Por isso que André Luiz chama o encarnar de alambique. Eu vou alambicando o resíduo cada encarnação que eu venho aqui. Fato significa roupa, eu venho lavar roupa. Então perceba o nível de aproveitamento que nós temos tido.
Pensa o nível de irritação de vocês durante o dia de hoje. Pensa bem o que é uma ansiedade. O medo. Quantos pais de família trabalhador, extremamente responsável, extremamente focado, mas que não percebe os filhos crescerem, porque no fundo ele tem medo de não dar conta de sustentar os filhos. Ele tem medo de não dar conta de pagar a escola do filho. Ele tem medo do que o filho dele vai ser quando crescer, se o filho vai mexer com droga, vai entrar na criminalidade. Olha para você ver, o indivíduo está fazendo tudo certo. O indivíduo é um show de cidadão. Mas se ele não se percebe, ele passa uma vida com medo. E o que ele substancializa dentro dele é isto. Vocês percebem? Por isso que se eu não me percebo, se eu não começo a analisar o que sinto enquanto faço, eu posso fazer tudo certo e não levar quase nada. Percebe? E por isso a necessidade do autoconhecimento. Se eu não perceber qual que é o meu padrão de ego, qual que é o tema que me desorganiza na minha vida, e ter a coragem de cortar, eu fico aprisionado em mim mesmo. Olha a didática do Cristo. Negue-se a si mesmo. Pegue tua cruz e siga-me. O que é nega-se a si mesmo? Nega o seu padrão de ego e usa o meu. Improvisa com o meu. Até que vocês possam tomar posse de si mesmos. Estão percebendo? E como é a cada um segundo suas obras. O que é o Espiritismo? Jesus não tinha jeito. Pensa bem, eu nunca imaginei que eu ia pegar um iPhone aqui na mão e mostrar como é que onda substancializa a coisa. Então, há 2000 anos atrás, não dava para falar assim, tinha que usar uma linguagem infantil, apesar da profundidade. O que o Espiritismo faz? Aguarda 1850 anos, quando a ciência desenvolveu, quando a capacidade de entendimento desenvolveu muito, e a gente olha a mesma informação do Cristo dessa maneira claríssima. Então, por exemplo, vocês pensam bem, por que eu devo perdoar? Tenta produzir depois conhecimento, sem ler. Por que eu preciso perdoar? Porque se alguém me fere, tem hora que as pessoas ferem a gente, não fere? A pessoa vem e agride, das mais variadas maneiras. Quando uma pessoa me fere, dói, porque a gente é meio fraco. Mas se eu magoo, o que é magoar? O que é ficar magoado? Você fica recordando o ferimento, não é assim? Recordação, cordare, vem de coração. Recordar é trazer novamente ao coração. Então a pessoa me feriu, eu fico recordando o processo. O que acontece? Eu estou substancializando aquele padrão vibratório dentro, a princípio, da minha memória física, e no desencarne eu faço o backup e incorpora no perispírito. Percebe? Por que um espírito evoluído, medianamente, ele tem medo de encarnar de novo? Quem já leu o livro Renúncia aqui? O livro Renúncia, quem leu, a Alcione é um espírito que nem tem forma física mais. Ela mora num planeta que compõe a constelação de Sírios. Lá, para ter ideia, lá tem 3 sóis. Então, a hora que o Emmanuel vai narrar um pôr do sol de um planeta com 3 sóis, ele fala assim, a cromatografia, ou seja, o pôr do sol de um lugar que tem 3 estrelas diferentes, é indescritível. E essa mulher, esse espírito feminino, já está nessa instância. Só que ela tem um amor dela aqui. E ela quer vir aqui ajudar esse sujeito. A hora que ela vai pedir um corpo de poeira, esse que é o termo usado. Ela chega lá para o mentor e fala assim, eu quero um corpo de poeira de novo. Ele fala assim, o quê? Ele senta. Você quer um corpo de poeira de novo? Você está ficando doida? Você sabe o que pode acontecer com você?
Porque a gente sabe que espírito não anda para trás, não é assim? Todo espírito sabe isso. Mas não anda para trás em que sentido? Uma vez conscientes de algo, jamais perdemos a consciência. Então é nesse sentido, você não volta para trás, você tem consciência do que é certo e que é errado. Mas se eu venho no corpo físico, a hora que um perispírito encaixa num corpo, é como se eu pegasse o motor de uma Scania e desmanchasse ele em cima de uma bancada. Eu posso remontar tudo errado, entendeu? Por isso que conserta, mas também atrapalha, entendeu? Analogia? Então o espírito avançado daquele, o mentor dela ainda fala assim, olha aqui, você sabe que você gosta do homem lá, né? Eu sei que eu gosto, pois é. Você sabe que tem a lei de atração dos corpos, não sabe? Sei. Você tem, e você não vai poder chegar perto dele, você sabe? Sei. Falei assim, você está arriscando. Por que eu estou contando isso? É para perceber, gente, a plasticidade da nossa estrutura. Então, se nós voltar no perdão, o que é perdão? É eu renunciar a aderir às consequências. É difícil o conceito, olha que vocês veem. Tenta acompanhar, depois eu repito. Ó. É a renúncia de aderir à punição devido à transgressão de um preceito qualquer. O indivíduo nem feriu, fez besteira. O que é perdoar? Eu abro mão de fazer parte de quem pune ele. Eu falo assim, não, o problema é dele. Eu estou fora. Porque se eu estiver dentro da punição, pronto, eu substancializo dentro de mim aquilo. Então assim, perdão é questão protetiva, é de proteção. Agora pensa bem, quem que vocês são meio queimadinho aí, que vocês são meio magoadinho? Pensa, se é que tem, né? Aqui em Bambuí o povo é mais evoluído que lá em Esperança. Tem alguma pessoa dentro da cabeça de vocês que tem uma mágoazinha recorrente? E pior, não precisa nem pensar. Se o sentimento está lá, ele mantém o processo. Às vezes a gente fica sem pensar numa pessoa que você está meio magoado com ela 2 meses, mas o sentimento não desligou, ficou os 2 meses lá produzindo o que não devia. Estão percebendo? Por isso que Pedro, eu fico pensando na cara do Pedro, perguntando para Jesus, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? Porque um moralista, quem que é o moralista? O moralista é aquele que não aceita erro dos outros, não aceita erro dele, era o jeitão do Pedro. Porque pai de família, broncão, bravo, machão, não aceita ninguém errar. A hora que ele começa a perceber que ele tinha que perdoar, ele fala assim, Senhor, mas quantas vezes que eu tenho que perdoar? E Jesus, né? 7, Pedro. Eu acredito que você, 7. 7 eu acho que vai. Vezes 77, Pedro. Jesus deve ter rido. Aí eu imagino que ele senta para cada ofensa, Pedro, e ri, porque o Pedro ainda estava pensando com cabeça de homem, é matemática, achando que céu é uma contabilidade, se eu for muito bonzinho eu vou para o céu, se eu não for eu não vou, então perdoa 7 vezes, está valendo. Aliás, isso encaixa bem na parábola da figueira. A gente lê a parábola da figueira que não produziu frutos e secou até a raiz. Apesar de começar a parábola assim, não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, por que a árvore tinha que ter figos? Mas a gente se atém ao fruto. E não é isso que a parábola está ensinando. Ela está mostrando para nós a necessidade de manter-se produzindo o tempo inteiro. Eu posso fazer 1000 coisas boas para o Joel, mas depois de 30 anos fazendo, eu paro de fazer, não interessa o tanto de fruto que eu já produzi para ele, eu despenco da vibração de servir. Por isso que você tem que servir ininterruptamente. A análise não é para quem eu sirvo, nem que hora que eu sirvo. A análise é, dá para servir? A necessidade do outro é essa, dá para atender? Porque se eu paro, eu despenco. Eu sou aquela árvore que seca.
e seca mesmo. O espírito, ele chega a perder a forma humana dele, virar um ovo dentro de uma pessoa. Secou. Você perde estrutura corporal. Então, olha para vocês verem, gente, a vida, nós já fomos colocados numa situação que as pessoas precisam de nós, quem está do nosso lado. Toda vez que a gente tem que procurar alguém para fazer o bem, nós já não entendemos nada. Entendeu? Tudo que não é eu mesmo, eu deveria servir. Que seja um papel no chão, com consciência, com atenção do que eu estou fazendo. Eu estou pegando papel no chão, porque o chão tem que ficar limpo. É mais agradável viver num ambiente limpo. É limpar a louça, é a delicadeza com o vizinho, é o capricho com os parentes. É raro as pessoas que têm um cachorrinho que trata as tias do jeito que trata o cachorrinho. Vocês entenderam? Perde a tia, não sofre, perde o cachorrinho, nossa senhora. Não é que eu estou falando que tem que tratar mal o cachorrinho, mas perceba o nosso ócio espiritual. Então, por isso que a gente tem ficado chumbado dentro do mundo de si mesmo. E as doenças, a gente já está nesse bonde há milênios. Então, por isso que a gente programa a encarnação para aquilo ir saindo para fora. Que a hora que eu degenero uma estrutura física, eu conserto o perispírito. A doença física, imagina um tumor. Quando eu faço um tumorzão de intestino, o perispírito foi tratado. Então, a tumoração já é a terapêutica. A medicina tem que suavizar aquilo para a pessoa, a medicina tem que fazer de tudo para manter a vida da pessoa. Nós temos que continuar com toda a parafernália para ajudar a criatura a se manter na encarnação por mais tempo, com o máximo de qualidade e mínimo de sofrimento. Mas, por exemplo, cura do câncer. Só existe uma cura de câncer. Qual que é? Nós já sabemos a cura do câncer. Qual que é a cura do câncer? Amar. Se eu não começo a amar, eu vou ficar fazendo câncer. Cada dia vai ser um tipo mais elaborado de câncer, igual a gente está vendo. As doenças não param de aparecer, doenças novas. E no momento que a mente foi estimulada do jeito que está sendo, a medicina está apertada. A gente dá um diagnóstico, mas tem 30 co-diagnósticos. A gente chama de comorbidades juntos. Vocês estão percebendo? E não trata. Hoje, de cada 4 americano adulto que trabalha, um não foi trabalhar por depressão grave. Esse é o índice. Brasileiro adulto, só 2 dorme sem tomar remédio para dormir. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, eu não vou fazer, mas se a gente fizesse essa pesquisa aqui, a gente ia achar isso. Por quê? Vamos dar uma paradinha, tenta ficar 10 segundos pensando numa coisa só, faz favor. Fecha o olho e tenta. Eu vou até falar, pensa numa garrafa de Coca-Cola, pensa. Não desvia. Perceba o nível, gente, de incapacidade nossa de dirigir os próprios pensamentos. E aí o que a gente faz? Como a gente não controla a si mesmo, a gente quer controlar o quê? O ambiente. Se eu não consigo me manter no céu, eu quero controlar o ambiente. Então eu começo a torcer para ficar do jeito que eu quero, para dar tudo certo. Eu começo a torcer para o meu filho ser PhD em tudo, ser um show. Eu fico torcendo para minha conta aumentar, eu fico torcendo para a casa ser melhor, eu fico torcendo para tudo, depende do meu jeitão. E a gente sabe que a vida sempre atrapalha. Quando um problema vai acabando de ser resolvido num tema, o que acontece? Já começou outro. Não é masoquismo nem praga que eu estou jogando em ninguém, é porque senão seria a gente ir para a escola e não ter aula. Vocês entendem? Até o cansaço físico, gente. É isso que nós vamos entender do Espiritismo. Quando a gente lê lá num livro, por exemplo, igual Cartas de uma Morta,
que é a mãe do Chico escrevendo para ele, ela visita Saturno, que já é um planeta que os espíritos é muito avançado. Lá fala assim, como os espíritos aqui têm muito menos interesses pessoais, eles têm mais tempo para espiritualizar-se. Eu falaria assim, lá eles não inventam o tanto de moda que nós inventamos. Nós inventamos uma moda atrás da outra, aí a gente gera uma demanda de trabalho que não deveríamos ter inventado. Quantas aflições que nós estamos sentindo aqui porque nós inventamos moda. Pensa na área do dinheiro, do endividamento. Seja aquela pessoa do crediário ali, seja o fazendeiro comprando fazenda, plantando mais café do que devia. Porque a hora que cria aquela demanda, como a criatura é responsável já, é séria, o que acontece? Ela tenta cumprir aqueles compromissos. E aí, o que ela está substancializando dentro de si mesma? Vocês percebem? Então assim, é uma obra completamente pessoal. Por exemplo, se eu trabalho demais fisicamente, a gente fica cochilando, fica frouxo. É lógico, hoje a temperatura e o horário, tem um monte de gente que está cochilando provavelmente aí. Não dá conta. Mesmo que quisesse apreender o que nós estamos conversando aqui, não tem glicose mais. O cortisol já foi lá pro brejo. Por isso que a tireoide de todo mundo, quase todo mundo tem problema de tireoide. É quase que, se nós fazermos outra pesquisa aqui, que casa que não tem ninguém com problema de tireoide aqui, acima de 30 anos de idade o povo lá, quase todo mundo. Você esgota a glândula. Você acorda às 6 horas da manhã e mete bronca. E o espírito, ele fica no ócio, ele fica dormindo, tanto quando o homem não faz nada, quanto quando o homem faz muito. A hiperatividade gera ócio, do mesmo jeito que a hipoatividade gera ócio. Vocês percebem? Não tem choro nem vela. O que eu senti e pensei, gravei. Senti e pensei, gravei. Em vez de eu falar 20 vezes 30, se eu tivesse falado 4 vezes 5, é isso aqui que está acontecendo. Vocês percebem a jogada? Agora veja o que acontece. Quando a gente vai iniciar um pensamento, o pensamento já é puro. Vamos voltar na cena de novo do burro. Eu estou emburrado com a minha mulher, ou a mulher está emburrada com o marido. A hora que eu estou fora de casa, longe dele, eu falo assim, não, vou chegar lá e vou ajeitar. Depois que passa uns dias, não é assim? Os burros não têm validade? Não tem várias validades o burro? Igual o iogurte tem uma validade, não é assim? Quando a validade passa, sabe quando ela passa? Quando a gente para de alimentar ela. Porque dá para não fazer o burro. Eu, por exemplo, eu estou tentando não fazer burro mais. Porque dá um trabalho danado. Por isso que eu sou tão bom para falar de burro. Por que vocês acham que eu entendo de burro? Então assim, na hora que eu vou emburrar, eu já conserto na hora, tento não emitir nenhum pensamento de indignação. Porque se eu pensar 2, 3, às vezes gasta 2, 3 horas, 4, 5 vai gastar um dia, 6, 7, 8, 9, 10, se eu vou para o banheiro, fico lá uma semana. Vocês estão percebendo a lei matemática, gente? Eu estou falando de física pura, não é de psicologia. E quanto mais intenso, a gente não guarda às vezes uma palavra que uma pessoa falou para nós, aquele dia, naquela hora, não gravamos, e aquilo não sai da cabeça da gente. A gente em consultório, eu escuto isso todo dia. Eu adorava aquela pessoa até aquele dia. Você acredita que ela me falou isso? Pronto. Ela sementeou aquilo ali e eu cultivei. Já está uma árvore igual um jacarandá, o que a pessoa semeou. Então é isso que nós vamos perceber. Não adianta mais. É isso que nós vamos ter. As raízes morais das doenças humanas são todas. E cada área corporal, a gente tem que entender assim, a gente não estuda os centros de força lá no Evolução em Dois Mundos.
e mesmo na obra do Kardec, sente força aos ditos chakras. Não são eles que estruturam os corpos, os órgãos. Então a coisa é temática. É temática. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo apronta demais na área da sexualidade dele, e ele já tem consciência. Então, por exemplo, um marido que pula cerca sem parar e ele tem consciência. Que o problema é ele. O que não tem consciência não tem problema nenhum. O indivíduo que já não sabe o que é errado, ele não vai para o inferno, não tem cobrança. O que nos mantém no inferno é culpa, não o crime. Entenderam? Porque é eu que incuto a punição. Então eu já sei que eu não devo aprontar, e apronto. Eu sei que eu não devo. A hora que eu apronto, eu crio uma mágoa. Porque culpa é mágoa comigo. Culpa é mágoa comigo. E não tem escapatória, porque parte desse gen da divindade já se expressou. Essa que é a cota evolutiva nossa. Qual a porcentagem do gen divino que eu já expressei? Isso que é a minha consciência. Estão acompanhando? Está muito técnico. Então veja o que acontece. Essa cota da genética divina que eu já manifestei é a minha consciência. Então se eu pulo a cerca sem parar, porque ninguém precisa nem rir nem nada, né? Quem já pulou cerca aí, na hora que pula a cerca, tem um observador dentro da gente. Não tem? E eu vou gerar o quê? Eu vou gerar uma lesão, eu vou empacotar aquilo, carrego aquilo para pós-morte e depois numa outra eu vou precisar fazer o quê? Eu vou começar a ter disfunção na área reprodutora. Eu vou ter tendência a um câncer de próstata, eu vou ter câncer em testículo, eu vou ter disfunção erétil. Aquele estranho que a medicina não tem a menor noção de causa. Então é um gen. Mas a expressão genética também já foi. O Emmanuel fala para a gente assim: a hora que o espírito chega perto do ovo, ele transfere para a chapa genética os conteúdos que ele carrega. Eu já crio o gen. Então, se eu não andar na linha, não tem jeito de eu não ter tumor. Vocês percebem? O maior tratado de imunologia humana chama Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele era um mestre, um professor, tratando doença. Porque a educação, que é a expressão dos potenciais divinos que carregamos, isso que é educar-se, é expressar os potenciais divinos. O educador, ele está diretamente relacionado ao curador. Então o indivíduo vai se tratando e se curando. O espírito avançado não tem doença, ele anda na linha o tempo inteiro. Vocês estão percebendo as implicações? Então, nós não precisamos de novidade mais. Nós não precisamos de livros novos mais. Nós não precisamos de simpósios mais. Nós precisamos caprichar no relacionar com o grupo convidado a relacionar, na situação que nos encontramos, na profissão que temos, dentro de uma casa. As donas de casa, então, né? A obra espírita inteira, os médicos, os comerciantes, os advogados, os juízes, tudo vai para o inferno. As donas de casa, tudo vai para o céu. Pode ler a obra de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente está trocando gato por lebre. A realidade é essa. E é uma tarefa enorme. Vocês pensam bem o nível de vigilância que nós não temos que ter da agora até na hora de dormir. Pensa bem. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? O que eu estou querendo? Que intenção que eu tenho? E o problema é assim, ó. O pensamento na origem é puro. Mas quando ele vira pensamento, ele já é matéria pura. Porque o primeiro meio de propagação do pensamento é a estrutura mental da pessoa. Então já contamina o sentimento da gente. Entendeu o que eu falei? Por isso que eu estou longe da minha mulher, eu vou acabar com o burro. Mas na hora que eu chego perto daquele campo magnético, no nanosegundo a intenção era fazer as pazes. Na hora que correu no sentimento, acabou. Eu estou preso em mim.
Por isso que São Paulo falava o quê? O bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso faço. Ele queria fazer de um jeito, mas a hora que ele começava a ação, ele encontrava esses sentimentos dentro dele. Pronto, ficava travado. E o mal que ele não queria fazer, isso eu não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Chegava perto daquela situação, fazia. Vocês percebem a dinâmica do processo? Isso requer um desejo, isso requer uma disposição nova, isso requer atividade mesmo. Nós temos que fazer uma agenda de progresso. Nós temos que usar a profissão nossa para o nosso desenvolvimento espiritual, usar o campo familiar para o desenvolvimento espiritual, usar o campo social para isso. Não interessa o que estamos fazendo. Se eu não der conta de atender 10 pessoas no dia, que eu atenda 2, mas que eu capriche. Ora, eu tento olhar o Deus que está dentro ali daquela pessoa. Eu separo a praga da lavoura. Eu vejo que é lavoura e que é praga. E coopero com todas as minhas forças. No final da consulta, eu substancializei a próprio padrão divino que eu já alcancei em mim. E isso vai cada vez mais desenvolvendo mais, que eu vou virando, eu vou gravando no meu coração a face cristalina da minha alma. É o que o Emmanuel coloca lá na educação. Agora é um trabalho pessoal, é um trabalho individual que tem que ser feito. Então a moral, porque a gente poderia ficar dando conceito filosófico de moral, de ética aqui. A moral cristã é essa: nós somos submetidos a leis. É aí que é o processo. A hora que a gente fala lei, nós estamos falando de forças. Por que essa cadeira cai, ó? Tem uma força gravitacional. Então lei é força. E nós estamos nesse oceano de forças. E existe uma maneira adequada para atuar nesse oceano. Um Cristo vem ensinar para nós como fazer. Isso que é a moral. Eu improvisar com o padrão do Cristo, até que eu tome posse do meu padrão. O Cristo Jesus fez um planeta azul. Se eu quiser fazer um planeta xadrez, é problema meu quando eu tiver potencial dentro da lei. Vocês percebem? Então assim, não tem mais essa questão de não acreditar em espírito. Basta eu olhar para mim mesmo. Há essa dicotomia aqui dentro de mim. Há uma criatura totalmente sequestrada por esses condicionamentos. Então assim, a gente não é o que pensa, a gente não é o que sente, muito menos o que fala, muito menos o que faz. A gente é quem está observando isso. Essa é a identidade nossa. O que é a meta? Manifestar pelo observador. Vocês estão aí agora com o observador olhando vocês. Então tem que acordar amanhã e ficar velhaco. Ficar velhaco até na tampa. Refletindo o que vocês estão... Porque vocês têm que entender o que eu não estou falando. O que eu estou falando, eu estou fazendo vocês raciocinarem. A hora que vocês raciocinam é o homem, não é o espírito. Nós temos a primeira coisa é aprender a não pensar, gente. E dá para não pensar. Eu fiz muita coisa hoje que eu tinha esquecido que era hoje. E aí eu marquei para o pessoal vir de fora, não tinha jeito, foi uma confusão. Eu fiquei na viagem ali sem pensar, eu pensei pouco, né? Sem pensar eu estou longe de mim, mas eu pensei pouco. Aí eu descansei, cheguei descansado. Eu falei da chuva, mas eu estava fazendo esse outro exercício. Porque se pensa, gasta energia e frouxa. Não tem essa história, eu estou cansado, sei lá de quê, não é assim? Domingo não cansa mais do que os outros dias? Por quê? Porque quando você está sendo acionado para trabalhar, você cansa menos a mente. E o que frouxa é a mente. Vocês percebem? Desde o alimento que a gente come. Se eu comer muita pizza, sabe, que é um costume nosso, domingo eu não fico bom da cabeça. Vocês estão entendendo? Se eu comer arroz, feijão, uma verdurinha e carne na hora da janta, eu fico melhor da cabeça domingo. Por quê? Porque as moléculas influenciam no meu corpo e eu estou desmanchado aqui no corpo físico, vocês percebem? Começa pelo alimento.
que não pode ser só aquela recomendação do nutricionista. O nutricionista aprendeu tudo da molécula, do alimento ali molecular, mas cada indivíduo tem uma resposta maior com um tipo de alimento, então ele tem que ouvir o nutricionista e fazer uma individualização do caso para ele. Ele percebeu os potenciais dele. Vocês percebem assim, ao mesmo tempo que a moral influencia em toda doença física, tudo influencia em doença física. Não é só o aspecto moral, mas o moral é determinante. Entendendo o moral como a lei a ser seguida. E aí é pegar o evangelho, não tem outra coisa. Pensa bem o medo. O que é o medo? Hoje o medo está na base da maioria das doenças mentais. É o pânico propriamente dito, o toque, a ansiedade, né? A ansiedade ela vem de insegurança, que é medo. O medo é o descompasso entre o que eu deveria fazer, que a consciência aponta, e o que eu efetivamente estou fazendo. Sabe com o que eu fico com medo? Da consequência disso. Porque eu sei da consequência disso, internamente. Eu já sofri com essa consequência. Por isso que o espírito ficou tímido, ele está medrado, ele tem medo de errar. Ele tem medo de fazer, porque ele vai assim, nossa, eu vou quebrar a cara de novo. Vocês estão percebendo o processo? Então assim, ó, não tem que ter, nós não podemos perder muito tempo com elucubração mental mais. A tarefa é enorme. Vocês pensam assim, o nível de simpatia que a gente deve ter com quem está lá em casa esperando nós agora. Vocês vão voltar para casa agora. Vai ter uma pessoa lá. A hora que entrar naquele degrauzinho ali, ó, mas vai com cuidado. E para não errar é assim, ó, olha a necessidade da pessoa para não ter risco. Porque nós fomos criando 1 milhão de necessidades fictícias e montando uma estratégia enorme para atender uma necessidade que não existe. Então, se eu olho a necessidade real de uma pessoa, eu começo a operar de maneira mais acertada. Às vezes eu vou chegar lá em casa agora, já tem alguém dormindo no quarto. O que é a necessidade? Se eu entro dentro do quarto, tem alguém dormindo. O que é a necessidade? Devagarzinho e com consciência. Se tiver jeito, dá uma rezadinha, manda uma energia boa, não energia perversa. Porque às vezes a gente entra lá, nosso danado já está dormindo, ó. Aí já está roncando. Vocês estão percebendo? Porque parece brincadeira, mas a vida é só isso. Desenvolvimento material não precisa de pessoas mais, a massa faz. Não precisa de Thomas Edison para inventar a luz, mas uma ideia boa, você joga ela na rede, até de tarde 300 melhorou ela. Entendeu? Então, nós estamos, por isso que é nesse momento que a gente tem esse discernimento. É nesse momento do planeta que nós temos que trabalhar para a moral agora. É a única coisa que nós temos que fazer agora é trabalhar por esse aspecto da nossa intimidade. Então é esmerar com cada pessoa. Pensa naquelas 5 pessoas que mexem com vocês. Aquela que mexe de maneira agradável, aquela que mexe de maneira desagradável. Acha umas 5 aí no máximo. A obra está ali. A obra está ali para você ver. Não interessa, não queiram troca afetiva. Se quiser troca afetiva, não dá conta de fazer o serviço. Se quiser tomar lá da cá, tem que romper com a lógica humana. Esses que não tem jeito de escapulir, tem jeito de trocar mãe? Tem jeito de trocar filho? Não deveria ter jeito de trocar um outro parente aí também. Porque Jesus fala claramente, tem que abandonar pai, abandonar a mãe, abandonar a esposa para ganhar a vida eterna. O que é abandonar pai? O que é abandonar pai? Abandonar o pai que eu idealizo. Abandonar o projeto de pai que eu faço para estar com aquele que de fato é. Entendeu? Porque se eu bater o olho na pessoa e querer que ela seja diferente, acabou. Eu substancializo o que eu não devo. Exigência tem que ser 0.
Perceberam? Tem que ser trouxa. As Amélias têm que voltar de novo com esse entendimento. É as Amélias que vão para o céu. Estão entendendo o que eu quero dizer? Levantou a espada, espumou a boca, vai perder, espiritualmente falando. Vocês entenderam? A rigidez é conosco. É vontade forte comigo e boa vontade com o outro. Essa que é a jogada. Não é com o crime do outro, é com ele. Porque nós não temos que resolver problema de ninguém. O nosso compromisso não é com o problema do outro, pelo contrário. O outro tem o direito de ter problema. O nosso compromisso é com ele, com a pessoa. Eu tenho que chegar equilibrado perto de uma pessoa e gerar maiores condições para resolver o problema dela, mas não tem que fazer o problema dela não. Porque na verdade a gente começa a negociar. É um tomar lá da cá. Então não pode ter troca afetiva, não é permitido isso para nós mais. Entendeu? Vocês entenderam essa frase? Se eu quiser que o outro me mande afeto, eu já perdi. E isso é coisa de criança. E nós temos que sair da infância espiritual. Vocês percebem? Então assim, todo traço de exigência tem que ser alijado. Nós temos que implantar dentro de nós a constante de prontidão de servir o outro. Primeiro impacto é qual a necessidade do outro e fazer para ele. Ah, não vou esquecer de mim, não me esquece mesmo. Que você não tem necessidade quase nenhuma. O pai cuida de tudo. É a história que nós falamos, né? Quem pendura lua é bom de serviço, não é? Pensa bem, gente, quem pendura lua é bom de serviço? O carpinteiro que fez isso aqui é bom de serviço, né? E quem pendura lua? Então quem pendura lua é que está fazendo a gestão. Não deixa faltar nada para nós. Experimenta para vocês verem. Não preocupa com o lado da gente. Preocupa com o outro. A hora que eu paro de raciocinar para mim, a minha razão não deixa eu perder o rumo. Razão não é igual a raciocínio. Não pensar, que eu estou dizendo, é raciocinar menos. A razão fica mais clara. O alvo é certeiro. A gente não erra no que tem que posicionar nem fazer. Mas se eu começo a pensar... Porque aí um monte de necessidade fictícia aparece dentro da gente. E nós vamos montando, a gente cria, a partir dessas necessidades que não existem, os reflexos de egoísmo, de vaidade, de quase crueldade com o outro, sem ter necessidade. Então, olha para você ver, basta eu perceber a minha ambientação reencarnatória, onde que eu estou inserido. A religião formal vai para o brejo, porque pensa bem, um padre, ele tem que ficar com a batina. Ele programou ter aqueles fiéis, trabalhar naquela paróquia, sem uma família clássica. Ainda é assim o modelo oferecido ali na Igreja Católica. Então assim, o Espiritismo ele vai ser falado agora aos gentios. O Espiritismo tem que ser falado agora ao não espírita, para ajudar lá. Porque uma coisa é movimento espírita, outra coisa é espiritismo. Movimento espírita é um trem feito por nós podemos fazer uma bagunça danada com ele. Espiritismo, Kardec falou muito claro, está na natureza das coisas. Então nós precisamos ajudar as pessoas nos princípios que movimentam o processo. E isso, a doutrina espírita é um holofote para a gente perceber os princípios, entende? Sempre cooperando com o outro. Sabendo que eu não dou conta de fazer, que é muito importante, eu falo assim, não, isso eu ainda não dou. Se eu não dou mesmo, aguenta a mão mesmo, não dá. Então não entra na toca errada. Vai ganhando munição, uma hora é entrar na toca lá, mas se eu não dou conta, eu não dou conta. Pode colocar as balizas, isso aqui não dá. Eu chego ali, eu desmancho naquela vibração daquela pessoa. Não tem como. Vocês estão percebendo? Então assim, está pedindo lucidez para nós e o espírita tem que ser essa bobina equilibrada. As pessoas têm que chegar em nós e sair mais equilibradas. Nós não podemos ficar pedindo. Está no momento agora de doar. É a saída. A hora que a gente olha uma semente de uva, o que a gente espera dela? Que ela vire uma parreira.
ela tem que expressar de dentro para fora o potencial dela. Nós estamos prontinho, o gen divino está pronto para sair de nós. Basta a gente perceber o tanto de coisa que nós já conseguimos imaginar dentro do bom, do belo, do justo e do nobre. Vocês percebam? Então, se a gente fizer uma síntese, vamos pegar o tema de novo. As raízes morais interferindo nas doenças humanas. Está claro esse processo? Está claro? Como é que vale a pena o dito ser bom? Não é ser bonzinho, é andar na linha, não tem jeito. A minha viagem aqui, eu vou carregar o que eu substancializei dentro da minha intimidade. Se eu caprichei, se eu conseguir vibrar aqueles sentimentos já melhor trabalhados em mim, eu ganho a viagem. Do contrário, eu posso vir aqui e não levar nada. É melhor às vezes estar vendo novela. E assim, com moleza, a gente não faz essa evolução nossa. Tem que ter concentração, tem que ter presença, tem que ter atenção. Por isso, né, da outra vez eu falei para vocês e eu gosto de repetir isso. A minha sorte é que eu fui tendo mais filhos. Foi dando tempo de eu conseguir ter presença na frente de um filho. Sabe aquilo que a gente vê o avô fazer? E o filho olha para o pai, que hoje é avô do filho dele, e quase que tem até um ciúme, que vai ser o danado do meu pai. Ele não fez isso comigo. Ele entra na sala, está um vô de 4, e o netinho metendo a espora no vô, e o vô dando de bunda. Agora, a questão não é o vô fazer isso. A questão é você observar o tanto que o vô está achando bom fazer isso. Entenderam a diferença? Que o indivíduo começa a jorrar os potenciais que tem dentro. Então assim, como eu fui tendo mais filhos, foi dando tempo. Foi dando tempo. Hoje eu já estou lá, falei assim, nossa, será que não dá para vir mais um? Porque assim, muda o olhar. Na lógica humana, mais um filho é encrenca, é custo, é risco de problema, é noite mal dormida, é isso tudo que todo mundo sabe aí. Mas do ponto de vista do espírito imortal, uma criatura na condição de filho é muito fácil a expressão desses potenciais para ela. E na forma de criança, porque o cérebro físico, ele filtra o ranço do ser espiritual. O lado ruim não consegue manifestar, porque o cérebro não está mielinizado. Então é mais fácil achar a identidade espiritual na condição de infância do menino. Então a vida vai criando um sentido. A profissão gera um sentido. Eu posso trabalhar numa loja de sapato, estou vendendo sapato. Mas deixa de ser maçante. Ou um dia bom se eu vendi muito. Eu estou lá no balcão, eu fico esperando um cliente chegar. E eu olho a necessidade do cliente, não enfio mais par de sapato que deve nele, ofereço o que é mais barato para ele. Mas eu vou atender tanta necessidade dele, que o que ele vai fazer? Ele vai me trazer outro cliente para me comprar aquele sapato. Eu não vou perder financeiramente, eu vou ganhar. Mas eu não perdi a oportunidade de expressar os potenciais da minha identidade espiritual e não da minha personalidade humana que tem interesses dentro dela. Então assim, não interessa, e o indivíduo já está no lugar adequado, ele já está na profissão certa, ele já está com o grupo que necessita dele. Vocês percebem? Com isso a bênção da vida, a bênção da encarnação. Então vamos sair daqui hoje assim, de maneira o mais lúcida que nós dermos conta e com um pensamento assim mais claro do caminho que é para fazer isso. E o que acontece? Vai havendo uma limpeza dos sentidos espirituais. Quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica de fazer assim. É assim que Paulo foi matando a personalidade dele. A hora que ele chega no final da vida, não é eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O Cristo o quê? O Cristo ele. Porque ele não tratou, ele não deu comida para as necessidades fictícias que a personalidade dele tinha. Ele foi atrofiando e morrendo de fome.
Então não tem jeito. E aí nós estamos garantindo com certeza absoluta uma saúde total. A gente lê na obra do André, do Nosso Lar, assim, ó, o espírito completista, que é o espírito que na última encarnação conseguiu fazer a tarefa toda, ele consegue um corpo perfeito na próxima, não é assim que está escrito lá? Quem já leu isso lá, está lá. É justamente por isso. No final do ciclo ele tem condição vibratória para vir com uma estrutura física perfeita. Mas nem sempre ele aceita, porque ele quer livrar. Ele quer livrar de encrenca. Então o entendimento da doença fica outra coisa. A gente começa a tirar um sabor até do amargor. Você entende a peleja, entende o sofrimento, não tem morosidade no trabalho. E a gente vai entendendo o contexto que estamos inseridos para fazer a evolução nossa. Certíssimo? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.